Olá! Eu sou a professora Kelly e quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre patrimônio cultural. Vamos revisar um pouquinho sobre o que é cultura e ver o que a nossa Constituição brasileira define como patrimônio cultural e como que ele deve ser tratado. Então vem comigo para mais uma aula básica sobre elementos que constituem a história. Como eu já expliquei para vocês em uma aula anterior, cultura é tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que resulta do trabalho do homem, da sua ação aqui na Terra. E existe a cultura material, que são coisas que a gente consegue pegar, tocar, ver, e também a cultura imaterial, que a gente até faz, sente, mas não pode tocar, como por exemplo as danças, as músicas, o jeito de fazer alguma coisa. E patrimônio cultural, o que é? Você sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos diversos bens materiais e imateriais que constituem a cultura brasileira. Em cada ponto do nosso país tem coisas diferentes que identificam o povo daquele lugar. Tradições, costumes, elementos, objetos, festas. Esses bens materiais e imateriais da nossa cultura brasileira compõem o nosso patrimônio cultural brasileiro e devem ser preservados por todos. O artigo 216 da Constituição, que foi promulgada em 1988, trata deste assunto. Vamos ver o que é dito lá? Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. Fica claro na Constituição que todos os elementos que fazem um brasileiro ou um grupo de brasileiros se identificarem com o seu país são tomados como patrimônios culturais do Brasil. E o dever do governo, junto com toda a população, é preservar esse patrimônio que representa a nossa formação histórica. Só para você fazer uma revisão e entender melhor o que eu estou falando, se a gente pegar uma festa como o samba, como o carnaval, por exemplo, nós vamos identificar vários elementos que identificam o Brasil como um país, como uma unidade cultural. Exemplos materiais: as fantasias usadas nos desfiles, o cavaquinho, o pandeiro, o violão. Exemplos imateriais: as músicas cantadas, o jeito de fazer a festa. Tudo isso faz parte da cultura brasileira, identificam uma parte da cultura brasileira. Ah, professora, mas eu não gosto de carnaval, isso não me representa. Ok, mas você tem que admitir que também tem coisas que você gosta e que outras pessoas não gostam, mas que sim, o carnaval, o samba, ele representa, é um grande representante da cultura brasileira, por isso eu estou citando aqui como exemplo, tá bom? Outra coisa, segundo este artigo que a gente acabou de ler da Constituição, o artigo 216, parágrafo 1º, aqui diz que não é função apenas do governo proteger o patrimônio histórico brasileiro, e sim de toda a população. Nós temos que agir em conjunto, tendo conhecimento do que representa a nossa história e buscando preservar. Se nós fôssemos listar aqui os vandalismos praticados contra o patrimônio histórico brasileiro, infelizmente essa lista seria muito grande. Aqui mesmo no canal eu já conversei com vocês sobre a depredação das pinturas rupestres feitas em diversos pontos do Brasil. E isso também acontece com obras de artes, com igrejas que foram tombadas como patrimônio histórico. Então nós temos que preservar.
E para preservar, a gente tem que saber identificar, a gente tem que saber qual a importância de um patrimônio, como que aquilo representa a nossa cultura, como que aquilo mostra o Brasil para o mundo. Outro exemplo de patrimônio cultural brasileiro é a capoeira, que representa séculos de história no Brasil. Para os historiadores, a capoeira representa uma fonte de cultura imaterial, pois através do seu canto, dos seus gestos, do seu movimento, representa muito da história de uma grande parte da população brasileira representada pelos afrodescendentes. Ainda na capoeira são utilizados elementos da cultura material, como os instrumentos que são tocados ali, que são objetos, né? Tudo que a gente consegue tocar faz parte da cultura material. Então, só citando um outro exemplo para você entender o que eu estou falando. E a capoeira, desde 2014, ela é reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro. Ela foi tombada, né, pela Unesco como Patrimônio Cultural Brasileiro e representa muito da cultura brasileira. Então, esse vídeo é para que você conheça um pouco mais sobre o que é patrimônio cultural, a importância dele para o nosso país, para as nossas vivências em comunidade e que você entenda que é necessário ajudar a preservar esse patrimônio para que as gerações futuras também tenham acesso a ela. É isso, pessoal! Muito obrigada por ficar comigo aqui até o final do vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like se você está gostando do conteúdo e compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam vir a aprender história também. Tchau e até a próxima!